Quem é Daniel Madjaya? Bom, o Daniel Madjaya é um jovem finalista do curso de Marketing e Relações Públicas da Universidade Eduardo Mondlane. É um jovem empreendedor, apaixonado pela saúde e bem-estar, assim como com a sustentabilidade. É excepcional. Finalista, mas já a criar impacto, já a trazer soluções para alguns problemas. Apaixonado por empreendedorismo, por conservação ambiental. De onde é que surge esta paixão? Num contexto em que, se nós formos a ver, a maior parte dos jovens tem aquela perspectiva que cuidar do meio ambiente é chilique, é frescura, talvez. Agora, por parte da tua parte, como é que surge este interesse, este gosto por questões ambientais? Bom, nós sabemos que o ambiente tem que ser muito bem preservado para a gestão, nesse caso dos recursos. E a proteção do ambiente, ela está um bocado mais ligada também com a nossa saúde, porque nós aqui vamos abordar do espaço a saúde ambiental, nesse caso também a saúde do próprio ser humano. Então, olhando para aquilo que estão, ou seja, as tendências, agora há um bocado de falta de inclinação daquilo que são as questões ambientais. Então, decidi trazer um diferencial, criar uma empresa ou um negócio que também tenha um impacto positivo naquilo que é o nosso ambiente. É excepcional. Não só empreender, mas empreender de uma forma que impacte positivamente o meio ambiente. Eu gostava que as organizações, a maior parte delas, as empresas, tivessem essa perspectiva. Pois é partindo desta perspectiva que nós garantimos que os negócios são negócios que impactam positivamente. Certo, sim. Agora, o que é a Organi? A princípio, aparece a ideia de Organi de orgânico, amigável ao meio ambiente. Mas o que é Organi? Bom, a Organi, como o nome já diz, Organi deriva da palavra orgânico, né? Organi é uma empresa de distribuição, de produção dos alimentos orgânicos. Distribuição de alimentos orgânicos. Uau! Alimentos orgânicos. Nós depois aqui, no andar da nossa conversa, vamos perceber ao certo o que é um alimento orgânico, né? Mas antes mesmo disso, como é que nasceu a ideia de criar a Organi? Bom, a ideia de criar Organi nasce juntamente com uma amiga, da Betina, que ela acabou se distanciando, né? Mas nós soubemos da incubadora de negócios daqui da UEM, que lá dão vida. Aqui são as ideias, transformam as ideias em negócios. Então, nós começamos a desenvolver essa ideia, concorremos, conseguimos ganhar e demos continuidade àquilo que é o que é hoje, nesse caso a empresa de alimentos orgânicos, exatamente. É assim como surge a Organi. Uau! Interessante! Estudante da Universidade Eduardo Mondlane, descobriu uma oportunidade que a universidade oferece nesta questão de incubadora de negócios. Certo. E participou lá de um programa, e depois da participação desse programa a ideia virou empresa. Exatamente. Conta lá, que programa foi esse que participaste e o que foi que aprendeste? Conta lá, há muita novidade, sabes? Há muita gente que nos está a ouvir que em algum momento não pensa ou ainda não pensou em abrir uma empresa. Mas tu, sendo jovem, já a criar impacto, de certa forma podes motivar a estes outros jovens. Então, de onde é que tudo começou? Tudo tem um início, né? Bom, a incubadora de negócios da OAM dá vida, transforma ideias em negócios. Então,
o que aconteceu? Nós vimos lá uma publicação no Facebook e decidimos aproximar para podermos apresentar aquilo que era simplesmente uma ideia de negócio. Então fomos lá, passamos por um processo de incubação, trabalhamos a ideia, fizemos um modelo de negócio, passamos por um processo de incubação, então acabamos transformando aquilo que é uma ideia em um negócio. Firmamos uma empresa. Formaram uma empresa. Basicamente viram a oportunidade de se juntar, e depois de se juntarem é quando vocês tiveram a oportunidade de lá aprender várias componentes ou várias questões ligadas ao empreendedorismo. Sim. Agora, o que é que são, ao certo, alimentos orgânicos? Bom, resumindo, alimentos orgânicos são todos os alimentos que durante o seu processo de cultivo, produção, são isentos de aditivos químicos, ou seja, de agrotóxicos ou pesticidas. Uhum. São alimentos totalmente naturais, sem nenhum aditivo químico. São alimentos naturais, sem nenhum aditivo químico. Há algum problema se um alimento tem aditivo químico? Exatamente. É bom, só para ter uma noção, quando nós pegamos esse ponto de alimentos orgânicos, é para diferenciar, porque temos alimentos Sim, temos alimentos convencionais e temos alimentos orgânicos. De onde é que surge essa diferença? Quando o processo de produção é sem aditivos químicos, sem nenhum pesticida, esse processo chama-se processo de produção ou de plantio de agricultura de alimentos orgânicos. Então, a partir do momento em que nós temos lá, injetamos pesticidas para controle de pragas, aí já a agricultura torna-se convencional, o que torna a agricultura torna-se um bocado mais perigosa para aquilo que é a saúde. Ok. Então, para dizer que optando por alimentos orgânicos, de certa forma estamos a dizer aqui que são alimentos mais saudáveis e que fazem bem ao meio ambiente. Certo. Interessante. Agora, qual é a diferença ao certo que nós podemos perceber por parte das pessoas que consomem alimentos orgânicos? Ouvimos aqui que os alimentos orgânicos eles vão fazer bem ao meio ambiente, mas agora, quanto às pessoas em específico, quais são os benefícios que as mesmas têm ao consumir alimentos orgânicos ao invés dos alimentos inorgânicos? Ou melhor, alimentos químicos? Sei lá, qual é a diferença mesmo? Tá certo. Há uma frase que anda por aí que diz que a pessoa é o que come. Então, só para poder explicar um bocado, se tu comes de uma forma saudável, ou seja, consumindo alimentos orgânicos, tu prevines a sua saúde ou contra doenças que são causadas por aditivos químicos que são usados no cultivo da agricultura convencional. Então, para poderem perceber melhor, a agricultura orgânica ela está mais inclinada à saúde, tanto do meio ambiente, assim como à saúde do ser humano. Abordando um bocado da saúde do meio ambiente, falo um bocado mais quando há um processo de cultivo ou de produção orgânica, nós protegemos o meio ambiente, porque lá não há uso de nenhum aditivo químico, lá não há uso de pesticidas, lá não há uso de qualquer que seja o aditivo que possa prejudicar o meio ambiente. Sim. Assim como o homem. Porque quando há práticas de uma agricultura convencional, nós sabemos que para o controle de pragas atualmente usa-se lá aditivos químicos. Esses aditivos químicos são invisíveis ao olho nu, mas são aditivos que cada dia, porque consumimos em quantidades ínfimas, mas consumimos
constantemente. Constantemente. Então, o perigo é invisível a olho nu, mas a longo prazo acaba trazendo situações negativas para a nossa saúde. Porque nós consumimos diariamente. Porque está lá o aditivo químico, a pesticida está lá, está na maçã, está lá, está no alface, está lá, está na couve, e está invisível e nós não conseguimos ver a olho nu. Então, é o que acaba trazendo alguns problemas mais graves de saúde com o andar do tempo. Então, quando nós consumimos os alimentos orgânicos, nós estamos livres desse veneno invisível, de pesticidas que podem vir a nos causar problemas irreversíveis para a nossa saúde. Problemas irreversíveis para a nossa saúde. Naturalmente que nós vamos ainda perceber aqui, ao longo da nossa conversa, alguns destes problemas de saúde e não só. Falavas aqui sobre a questão de aditivos químicos, por exemplo, nas maçãs. Nós vemos umas maçãs todas vermelhas ou muito verdes, como se fosse o símbolo ou sinônimo de saúde por parte daquele alimento. Mas estou aqui a perceber que não é bem assim. Nem tudo que parece é. E aplica-se isso também aos alimentos que nós consumimos. Agora, diz-se que os alimentos orgânicos são muito mais caros em relação aos inorgânicos. Será que isto é verdade ou é só uma justificação ou uma invenção de quem vende e produz os inorgânicos? Bom, só para poder elucidar um bocado, só para dizer que a saúde não tem preço. Gostei dessa. O nosso maior valor é a vida. Então, podia perguntar a todos qual é o preço da sua saúde. Descobrimos que a saúde não tem preço. Então, há um bocado de diferença nesse caso porque temos que perceber que a agricultura convencional ela reduz os custos de produção e pouco tempo. O produto leva pouco tempo para a sua colheita, enquanto o produto orgânico leva mais tempo e é mais saudável. Então, acaba-se notando um bocado de diferença naquilo que é o preço, mas o preço justifica a qualidade, os nutrientes, porque nós temos que perceber uma coisa: o alimento orgânico ele é mais nutriente do que um alimento convencional, porque ele não perde as suas propriedades nutritivas. Porque o que acontece? O alimento convencional, de uma certa forma, por causa de aditivos químicos, ele acaba não tendo aquilo que são os seus nutrientes a 100%. Sofre um bocado de alteração. Exatamente. Só para podermos perceber um bocado dessa parte. Então, para poder dizer que o alimento não chega a ser caro. Porque também tem esta componente que estavas a dizer, que a saúde não tem preço. Sim. E nós aqui já tivemos várias edições em que falámos de várias componentes relacionadas ao meio ambiente e agora ficou uma delas, que é esta questão de os alimentos orgânicos levam um pouco mais de tempo em relação aos inorgânicos. E muitas das vezes, já falamos aqui da agricultura, etc., e deu a perceber que os alimentos têm um tempo natural que levam a se desenvolver. E muitas das vezes, quando é produzido industrialmente ou com uso intensivo de químicos, acabam sendo muito rápido, gerando uma pressão sobre a própria natureza, e aquele alimento ainda não estava pronto para ser realmente consumido. Não atingiu o pico do desenvolvimento do mesmo. E isso é preocupante. Mas agora, quanto ao orgânico, eu queria perceber qual é o critério que usam para garantir que os alimentos que vocês produzem, ou distribuem apenas, ou fazem ambos? Como é que funciona esta vossa cadeia? Bom, nós fazemos parcerias, nesse caso com empresas ou agricultores que tenham uma licença de produção orgânica. Para que não haja nenhum conflito, para que não haja nenhuma mistura. Então, nós trabalhamos com agricultores, empresas que já têm uma licença de produção orgânica. Então, o que nós fazemos? Nós também fazemos um processo de acompanhamento. Nós vamos lá, vemos como é que está sendo o processo e fazemos a seleção dos produtos com a melhor qualidade para podermos fornecer aos nossos clientes. Por nós distribuímos e comercializamos
os produtos orgânicos. Hum. Então nós temos esse processo muito rigoroso, porque um dos critérios também é que o produtor, ou seja, o agricultor, tem que ter uma licença de produção orgânica. Uau, eu não sabia que existia uma licença de produção a nível dos agricultores. Sempre achei que fosse só a pessoa ter um espaço, um canteiro, produz, depois vende, tudo é como ela quiser. Afinal, está tudo bem estruturado ali. Sim. Se está produzido de uma forma orgânica, tem que ter algo que comprove, ou tem que ter um papel que diga de que ele faz isso de uma certa forma. É por isso que há uma diferença entre convencional e orgânico. Então está tudo bem acautelado, Sim. tudo é seguro. Sim. Não há aquela história de pessoas compraram depois de um mês, ou aqueles casos em que nós vemos, infelizmente, de algumas pessoas que morrem porque consumiram algumas hortaliças que infelizmente estavam ali contaminadas. Houve um caso desses, lembras-te? Sim. Até especificamente foi a couve. Consumiu-se uma couve que havia se injetado aditivo químico. Então tirou-se, acho que alguém foi lá, furtou a couve, então acabaram vendendo e houve uma intoxicação alimentar. Então daí a importância de nós termos empresas como a Organi, que vai garantir que aquilo que eu estou ali a cozinhar não foi roubado, primeiro. Segundo, foi produzido da forma mais correta possível, em todos os sentidos. Porque no final do dia, a agricultura orgânica, já tivemos aqui uma engenheira, várias engenheiras, porque já falamos muito sobre agricultura, já falamos várias vezes, que a produção orgânica não é só sobre o uso de elementos naturais, mas é também sobre esta questão de empoderamento social, empoderamento de certos grupos marginalizados, por exemplo, as próprias mulheres que produzem, a questão de saúde delas. Meus parabéns por estar já a conduzir esta iniciativa, é muito pertinente e vem mesmo a responder vários desafios que nós enfrentamos. Infelizmente nem todos pensam como nós que ouvimos o Planeta B, né? Nós achamos que é importante a agricultura orgânica. Mas há um grupo de pessoas, sim, você que está a ouvir, eu sei sim que é você, que de certa forma ainda não acordou para estas questões. Por isso eu gostava de saber quais foram os desafios que enfrentaste ao lançar a Organi. Bom, um dos primeiros desafios foi a falta de produtores. O segundo desafio foi a falta de mercado para o próprio produto orgânico. Então foi um processo gradual. Nós primeiro tivemos que trabalhar em busca dos agricultores, de empresas que já estão fixadas, ou seja, que começaram a produzir de uma forma orgânica. Então foi uma busca exaustiva, porque nós tínhamos lá critérios, alguns produziam, mas não tinha nada que comprovasse. Então nós fomos fazendo um processo mais seletivo, criando umas parcerias, conversas com mais pessoas. Então acabamos fazendo com que algumas empresas fizessem ou cumprissem com aquilo que é o nosso critério, né, para a produção. Então, e também olhamos também para o mercado. As pessoas, nesse caso, desconhecem, a maioria desconhece a diferença do alimento convencional, do alimento orgânico, o benefício do alimento orgânico, porque acredito que as pessoas que não têm a conscientização daquilo que são os benefícios do alimento orgânico, eles ficam tipo, não, se é convencional orgânico, tudo vai ao estômago, tudo tem mesmo fim, mas não, há uma grande diferença. Não, isso é um dos processos que nós temos vindo a trabalhar na nossa página. Nós publicamos lá conteúdos de conscientização, conteúdos que dão a conhecer, porque isso também é uma estratégia de marketing, de dar a conhecer primeiro aquilo que é o alimento orgânico. Então, o benefício, porque lá na página vão encontrar, além do próprio produto, mas os benefícios, o processo de cultivo e vários outros procedimentos que temos lá acerca informações que temos acerca do alimento orgânico. Muito interessante isso que estás a dizer, sabes?
Eu estava aqui já a visualizar, eu estou a visualizar aquilo que estás a dizer. Esta questão, por exemplo, primeiro, a falta de conhecimento é um desafio. Muita gente não sabe que tem muita vantagem comer um alimento orgânico ou produzir em relação a um que não é ou não foi produzido de maneira orgânica. Uma outra coisa que eu achei excepcional é que o teu curso de marketing estás já a implementar no teu próprio negócio. Estás a implementar primeiro a tua paixão, que é esta questão do marketing, a questão da conservação ambiental. Segundo, estás a solucionar um problema, que é este problema de acesso a alimentos orgânicos. Porque mesmo tu, para lançares o teu produto, tiveste a dificuldade de primeiro encontrar quem já está a fazer. É uma lacuna existente e já estás a sanar. E a terceira coisa é estar a usar as competências que estás a adquirir do marketing para promover, tornar a tua própria empresa conhecida e, além do mais, estás a promover a educação ambiental. Só tenho a parabenizar. Hein? Obrigado. Estou sem palavras. Mas diz lá, em termos assim, agora uma coisa mais entre nós, né? Mas é segredo isto. É rentável? Como é que vês a recepção no mercado daquilo que estás a fazer ou dos produtos? Bom, em primeiro lugar é o trabalho, depois vem o retorno nesse caso. Nós Gostei. estamos, o nosso maior objetivo agora é abrir aquilo que é o mercado desses alimentos. Nós estamos dispostos a enfrentar aquilo que temos que enfrentar. A sério? Sim, para podermos estabilizar o mercado de alimentos orgânicos em Moçambique. Então, quanto é rentável, sim, gradualmente é rentável. Nós temos tido um retorno, né? Mas Orlando não tem sido lá muito rentável, mas sim, é rentável, sim. Estamos a iniciar, estamos numa fase inicial, então podemos afirmar que estamos num bom passo, num bom processo, tentado retorno, e estamos firmes, vamos continuar avançando nesse caso para poder para que futuramente não seja mais uma incógnita ou seja um problema ter acesso a um alimento orgânico, porque se formos a ver as tendências mundiais, já temos alguns países que dos 30%, 40% produzem organicamente. Então nós queremos chegar também nesse processo, temos alimentos orgânicos aqui em Moçambique em abundância. Estás a lutar por uma causa, ainda não existe, e estás a trazer. Sim. Então, naturalmente que há desafios e felizmente estás consciente disso. Mas sim, também tem aquele adágio popular que diz que mar calmo não faz bons marinheiros. Para dizer que essas tempestades são típicas dos negócios. Se fores a ver os grandes investidores, grandes empreendedores, na sua carreira tem uma parte escura ali, uma parte que foi de sofrimento, uma parte que foi de ir atrás. Mas felizmente estás ciente deste fato. Agora, nesta parte de consciencialização e sensibilização, como é que vês o nível da consciência ambiental para estas questões por parte de principalmente os jovens? Será que os jovens estão sensíveis à necessidade de optar por não só alimentos, abrindo um pouco a perspectiva, mas optar por soluções ou por opções que sejam ambientalmente saudáveis? Bom, eu acho que para poder descascar um bocado esse assunto, eu acho que olhando para os jovens, a informação também tem sido uma ferramenta, ou seja, tem sido algo muito poderoso, né, para a transformação dos jovens. Acredito que a informação, né, é que tem esse poder de transformação, de criar, porque nós no marketing aprendemos a despertar o desejo do cliente, nesse caso. Então, tudo que nós ouvimos pode despertar algo em nós. Ou seja, se é um jovem começa a ter as informações do impacto positivo, assim como negativo, de uma certa atividade ou ação, acaba optando por um lado, ou seja, acaba sabendo se
vou optar em fazer algo positivo ou algo negativo. Porque geralmente, até nós, geralmente a difusão daquilo que é informação, dos benefícios do ser um amigo do ambiente, de cuidar mais, de estar mais preocupado com o ambiente, as causas, acaba sendo, não é muito explorado cá entre nós. Então, eu acho que a informação também, temos que começar a trabalhar muito mais, né, nesse aspecto, para darmos também as oportunidades aos jovens de conhecermos. Porque só para trazer um exemplo um bocado claro, nós temos conhecimento de que no ensino médio temos lá algumas disciplinas. exatamente, algumas disciplinas que dão agropecuária. A agropecuária que está mais ligada para essa parte da agricultura. Mas não vou afirmar a 100%, mas não tem sido uma agricultura. Não ensino muito acerca da agricultura orgânica. Não ensino muito da agricultura. Então, nós já afirmamos que o problema às vezes parte de lá da base. Porque se tivéssemos essa implementação nas escolas, poderia ser um bocado diferente. Poderia ser um bocado diferente, porque eu acho que poderia ser um bocado diferente. Podia ser um bocado diferente. Querido amigo, querida amiga, estamos no Planeta B de hoje a falar sobre alimentos orgânicos e meio ambiente. Estamos aqui com o fundador da Organi, Daniel Mabjaya. Importa frisar que ele está com um sorriso no rosto. Ele fala sobre isto com paixão. E é mesmo este tipo de jovens que nós gostamos aqui de convidar e receber para falar sobre meio ambiente. Ele naturalmente nota que ainda é algo novo, esta tendência de alimentos orgânicos, assim como também a questão de difusão de informação relacionada a questões ambientais. Quem o quer ver, é só entrar no nosso Facebook, Rádio Universitária, e vai poder ver lá o sorriso. Ele está de óculos também. Então, eu queria perceber com essa experiência no marketing, né, tem um vazio aqui na difusão de informações sobre o meio ambiente. E o que é que nós... Eu sei que há muita gente que interessa-se por meio ambiente, há muitos educadores e ativistas ambientais, e não só, que escutam o programa. O que achas, ou qual é a mensagem que gostavas de deixar em forma de conselho que eles devem fazer para garantir que mais jovens se engajem ou ajam em prol da proteção ambiental? Bom, todo jovem tem que passar do ensino primário ao ensino secundário, nesse caso, para chegar à faculdade ou outras formações. Ok, isso para dizer o quê? Eu acho que a base de tudo isso está lá. Está no ensino primário, assim como no ensino secundário. A partir do momento em que nós estudamos lá acerca a moral e cívica, tudo mais, então essas questões devem estar inclusas lá, para termos desde a origem. Porque eu acho que há um vácuo, há essa lacuna, porque eu acho, essa informação nós acabamos encontrando fora daquilo que é o nosso ambiente de ensino, de aprendizado. Então eu acho que esse é o momento de implementar-se desde o início. Pode implementar-se, temos a agropecuária que nos ensina da agricultura, pode implementar-se lá, olhar também para a agricultura orgânica, termos esse tipo de tema, termos mais esse tipo de debate nas escolas. Termos debate nas escolas, né? Essa disciplina de moral e cívica. Sabes que eu, na semana passada, estive a conversar com um menino de 9 anos, se a memória não me atraiçoa. Não, acho que é 11. E eu perguntei a ele, moral e cívica, como é que está? Porque eu gosto muito de moral e cívica, eu gostei bastante, gostava daquela disciplina porque falava sobre coisas que aconteciam ao meu redor. Então eu quis saber dele, que tal moral e cívica? Vocês têm estudado? E ele disse que parece que não há muita ênfase, né? Claro que ele não usou esse termo, né? ênfase. Não há muita ênfase
nessa disciplina, às vezes, mas falou num tom que me deu a perceber que parece que esta disciplina não está assim tão forte quanto nos nossos tempos. Exatamente. Olha só o que eu disse agora. Quanto nos nossos tempos. Exato. Em que víamos ali como atravessar a estrada, Sim. o que fazer com o lixo. Sim, Tinha algumas sim, coisas. sim, Eram sim, poucas, sim. mas tinham. Coisas práticas. No nosso Coisas dia a dia. práticas. Sim. Então é importante e interessante quando te ouço dizer que tem que se colocar ou tem que estar mais nas escolas e falar-se mais nas escolas. Já que sanaste alguns problemas ou estás a vir com a solução no quesito acesso, acessibilidade a alimentos orgânicos, eu queria perceber quais é que são os planos futuros que tens. Não é? Podemos esperar novos produtos, novos serviços. O que é que nós podemos esperar da Orgânico? Bom, futuramente nós estamos a trabalhar, né, num website, num website de vendas. Tecnologias. Sim, exatamente, estamos a trabalhar num website para vendas. Não vou estar aqui a falar muito desse processo porque Ainda está em portas fechadas. exatamente. Mas daqui a nada vamos fazer o lançamento para poder dinamizar as nossas vendas, porque nós também estamos cientes de que o marketing está num processo de digitalização, até já está digitalizado. Já está. Já está digitalizado. As vendas têm sido online. Nós vendemos também online, né? Temos lá nossas redes, nossas páginas, né? Nas redes sociais. Então, esse será uma das nossas inovações. Vamos lançar. E também estamos em busca de parcerias, nesse caso, para poder introduzir um bocado desse processo de agricultura orgânica nas escolas. Em que ponto? Nesse caso, fornecendo lá primeiro as sementes orgânicas e dando algumas formações de como produzir de uma maneira orgânica. Então eu acredito que também será um processo de aceleração que vai ajudar a se abraçar essa causa no nosso país. Excepcional. Eu hoje primeiro vou dizer que todos os dias, todas as quintas-feiras é um programa especial. Certo. É muito especial e hoje não foi diferente, foi também especial, porque é diferente quando nós estamos com alguém que está a falar sobre algo e vive aquele algo. A pessoa entende aquele algo. Tem esta componente do marketing. Exatamente. Que é uma daquelas coisas que nós, na área ambiental, quando fala-se do marketing, há uma tendência a falar os marketeers é que criam necessidades em nós, nos fazem ser consumistas. Poucas vezes fala-se também desta perspectiva tua. Como marketeer, estás a impactar, mas num sentido positivo. Não é só para nos fazer ser consumistas, mas também para nos tornar consumidores conscientes. Exatamente. Eu queria mesmo, como jovem, sabes que muitos de nós batalham por emprego. Sim. E empreendedorismo é uma forma de contornar estes desafios de emprego que nós vivemos. Especialmente num contexto em que, quando se abre uma empresa, muitas das vezes é uma empresa que não pauta lá tanto por questões de impacto social, ambiental. Eu quero dinheiro, muitas das vezes. E tu estás a atuar numa área que garante o bem-estar social e ambiental. Qual é o conselho que gostavas de deixar para todos os jovens que também pensam em empreender, mas um empreender que não seja só o lucro, mas seja além do lucro, impacto social e ambiental positivo? Bom, olhando um bocado para o marketing social, nós vamos olhar de que temos que aprender a equilibrar, ou seja, entre o lucro, a sustentabilidade, o lucro e o bem-estar
do meio ambiente. Então, falando um bocado desse ponto, é para conscientizar as pessoas, ou seja, se quer investir, se quer empreender, ou se vai investir, vai empreender, tem que arranjar um negócio, ou seja, o negócio tem que também olhar para o meio ambiente, porque nós sabemos de que temos que preservar o nosso meio ambiente que nos rodeia, porque nós sabemos que os recursos devem ser usados de uma forma racional, de uma forma a gerir os recursos. Então, quando há lucro e há um impacto positivo no meio ambiente, é benéfico para todos nós. Estamos a fazer um elo e estamos a equilibrar as coisas, tendo lucro e trabalhando no meio ambiente. Tendo lucro e trabalhando no meio ambiente. Pessoal, eu estou sem palavras, hein? Estou sem palavras. Atenção que eu nem sabia o que ele ia falar, hein? Eu não sabia que ele ia nos deixar aqui ficar estas mensagens tão interessantes. Ele ia nos lembrar que nós temos que, acima de tudo, conservar o meio ambiente. Porque, como costumamos a dizer, cuidar do meio ambiente é um ato de amor. Porque se por acaso eu planto árvores, não quer dizer que todas aquelas árvores vão ser úteis para mim individualmente. Se eu faço limpeza, removo lixo por aí nas avenidas, não quer dizer que aquele lixo necessariamente incomoda a mim, porque se calhar nem é na minha casa. É o outro. Se eu produzo alimentos de forma a respeitar o meio ambiente, não é a mim necessariamente, porque eu vou vender, mas é o outro, para dizer que cuidar do meio ambiente é um ato de amor. Então, eu e tu, aqui no Planeta B, nós só falamos de amor. Lembrei agora daquele emoji do coração verde, assim. Sim. Se entrares no Google, ele vai dizer que é inveja, mas não é inveja. Também serve para amor ambiental, proteção ambiental. Uau, infelizmente o tempo é aquele mesmo, é aquele que não perdoa, ele vai só para frente e estamos mesmo já a ficar sem tempo, mas naturalmente que ainda há tempo para últimas considerações e também para ouvir ou para saber como é e onde as pessoas podem encontrar, contactar a Organi. É bom, para contactar a Organi pode entrar na página do Facebook, digitar Organi Moçambique. Para encontrarmos também, estamos também presentes no Instagram, é só escrever Organi Moz. Ou para mais informações, podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, organimoçambique.com. Exatamente, organimoçambique@gmail.com. E pode entrar em contato através do número 84 0200 520. Repito, 84 0200 520. Ou através do número 87 511 33 54. Repito, 87 511 33 54. Organi Moçambique. Sim. Made in Mozambique. Yes. Peço para repetir, por favor. Há aquela pessoa aqui agora é que conseguiu desbloquear o telemóvel. Eu estou a ver, consigo ver, claro. Há quem agora é que desbloqueou o telemóvel, quer anotar o contacto para fazer uma parceria ou quer adquirir um produto orgânico, quer perceber um pouco mais sobre agricultura orgânica, sinergias, né? Exatamente. Mais uma vez, o contacto, o e-mail e as páginas da Organi Moçambique. Estamos lá presentes no Facebook com o nome Organi Moçambique. Repito, Organi Moçambique. E estamos presentes no Instagram com o nome Organi Moz. Repito, Organi Moz. Ou pode contactar-nos através do e-mail organimoçambique@gmail.com. Agora os números de telemóvel. Exatamente. Pode nos contactar com o número 87 511 33 54. Repito, 87 511 33
54 ou pelo número 84 0200 520. Repetindo, 84 0200 520. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga. Uau! Foi uma conversa super especial, reveladora, esclarecedora. Sinto-me menos ignorante depois desta conversa. É isso, todas as quintas-feiras, pelas 16 horas em ponto, aqui na 97.4 FM, a frequência do saber. Eu, Manuel Maloa, e o meu convidado ou convidada, dependendo da edição, falamos sobre meio ambiente. Hoje foi a nossa 75ª edição, do dia 7 de agosto de 2025, onde recebemos Daniel Mabjaya, ele que é fundador da Organe. Falamos em torno de alimentos orgânicos e meio ambiente. Uau! Foi um programa muito especial, né? Isso já está até a virar clichê, mas eu repito, cuidar do meio ambiente é um ato de amor. De Manuel Malô para você, um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira, pelas 16 horas em ponto, no Planeta B, aqui na minha, na sua, na nossa 97.4 FM, a frequência do saber, rádio universitária da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga, mais prestigiada e a melhor de Moçambique.